Estamos ao vivo aqui agora, então estamos na live, Suzy, com vocês. Okay. Boa tarde. Sou Suzane Albers Araújo, arquiteta e urbanista e presidente da Associação Catarinense de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais, a CCR. Gostaríamos de dar as boas-vindas a todos os participantes, ao nosso ilustre palestrante, o professor Dr. Luca Rossato, e a presidente da Arco-IT, arquiteta Janice Bernardo. Sejam bem-vindos. Esta é a 8ª palestra online promovida pela CCR, que dessa vez conta com a parceria da Associação de Restauradores e Conservadores de Bens Culturais, a Arco-IT do Paraná. Também agradecemos o apoio recebido por diversas instituições na divulgação do evento, notadamente a Universidade de Ferrara, as associações de conservadores e restauradores do país e o Instituto de Arquitetos do Brasil, seção Santa Catarina. A palestra é parte integrante de um ciclo de palestras virtuais proposto para fazer frente ao distanciamento social imposto pela pandemia do Covid-19 e em substituição aos seminários anuais que vinham sendo realizados desde 2012. É uma grande honra e satisfação receber o nosso palestrante, o professor Dr. Luca Rossato, do Departamento de Arquitetura da Universidade de Ferrara, Itália. Nosso agradecimento ao professor por compartilhar conosco desse seu imenso conhecimento relacionado à tecnologia de escaneamento 3D aplicado ao levantamento arquitetônico de edifícios históricos, uma etapa fundamental para a elaboração de projetos de conservação e restauração. Muito obrigada, professor Luca, por ampliar nossa expertise profissional. O objetivo do ciclo de palestras é apresentar temáticas diversificadas que incorporem as diversas áreas da conservação e restauração, desde o conhecimento teórico e da intervenção do bem cultural até as mais novas tecnologias aplicadas para a preservação deste bem. A próxima palestrante será a professora doutora Marilene Correia Maia, da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro e presidente da Associação Mineira de Conservadores e Restauradores, a ANCOR, com a palestra intitulada Técnicas e Materiais de Conservação e Restauração, Conhecer e Identificar por quê, a ser realizada no dia 14 de agosto, sexta-feira, às 10 horas, através do Facebook da CCR. Programe-se e participe. Além do ciclo de palestras, a CCR vem atuando na defesa do patrimônio cultural e em prol da regulamentação do exercício profissional do conservador-restaurador e do técnico em conservação-restauração. Para obtermos êxito nessa luta pela regulamentação da profissão, é fundamental o engajamento e a união dos profissionais, das associações de conservadores e restauradores, das instituições de ensino que formam os profissionais desse país, sob a coordenação da Associação Brasileira de Conservadores e Restauradores, a ABRACOR. A CCR também realiza a divulgação das notícias relacionadas ao tema da conservação e restauração através do seu Facebook e do seu sítio eletrônico www.accr.org.br. Esse sítio disponibiliza todas as informações relativas à associação, os documentos referenciais da temática da conservação e restauração, os links de instituições nacionais e internacionais na área, além do cadastro dos profissionais associados com seus serviços especializados disponibilizados para consulta de terceiros. Por fim, gostaríamos de fazer um convite para aqueles que ainda não são nossos associados. Associem-se. Essa adesão nos fortalecerá como entidade de classe, agregando mais profissionais com atuação na conservação, restauração dos bens imóveis, móveis e integrados e da ciência da conservação. Venham para a CCR para ampliarmos as ações em benefício dos associados e da preservação do patrimônio cultural. Associem-se. Antes de passar a palavra para a presidente da Arco-IT, arquiteta Janice Bernardo,
Lembramos que as perguntas deverão ser feitas através do chat e serão lidas pelas mediadoras para serem respondidas pelo palestrante após sua intervenção. Desejamos a todos uma excelente e produtiva palestra. Janice, é a sua vez. Boa tarde, pessoal. Agradeço a Suzane, agradeço ao Luca. Eu sou presidente da ARCO-IT. A ARCO atua há 17 anos em Curitiba, e é uma organização interdisciplinar de profissionais ligados à conservação e restauro de bens culturais. Então, nós, assim como os princípios da CCR, né, nós também temos seguido nessa linha de realização anual de seminários, palestras, oficinas e workshops, né? Então, diante do panorama que vivemos, né, temos buscado realizar palestras, né? Nós temos algumas já e mantivemos no site. Quem tiver interesse, por favor, busque lá na nossa página, da arco.it, para ter acesso. Bem, então, como eu estava colocando, nós temos essa preocupação de promover a reflexão e o ensino, né, a respeito da preservação do patrimônio, além da prática e o aprimoramento profissional. Então, anualmente, nós realizamos as oficinas e workshops, tratando de diferentes tipos de acervos, né, têxteis, metais, papel, entre outros. Então, hoje nós temos a honra, e reforço o agradecimento, né, para o professor Luca Rossato, que ele é professor da Universidade degli Studi di Ferrara, né, então, um breve currículo do Luca, né, ele é doutor em planejamento urbano e arquitetônico pela Unife, com a pesquisa Sostenibilità della conservazione e integrazione di processi e tecnologia verso la valorizzazione dell'architettura moderna em Brasília e Índia. Então, o Luca morou no Brasil, ele realizou o último ano da graduação dele na PUC, onde também, posteriormente, atuou como professor visitante, e o mestrado dele, ele desenvolveu uma importante pesquisa e trabalhou na sede da Unesco, do sítio histórico de Katmandu, do Vale de Katmandu. Atualmente, ele é professor, então, como falei, do Departamento de Arquitetura da Unife e colaborador no DIAPREM. O DIAPREM é um centro de pesquisa e serviços no desenvolvimento de metodologias digitais, né, voltadas, então, ao levantamento e diagnóstico para a restauração de monumentos. Além disso, né, o Luca tem várias publicações na área, né, participa do setor editorial, em revistas como Paesaggio Urbano, Architect.com, Projeto Immagine Digitale. Então, o tema da palestra de hoje, ou seja, é o levantamento 3D para projeto de restauro e conservação do patrimônio histórico brasileiro. O tema, eu queria só ressaltar a importância, né, desse tema, que é a questão da evolução da tecnologia para levantamento geométrico automático, que permite obter dados métricos morfológicos com alta densidade informativa. Então, para o pessoal que não é exatamente arquiteto, enfim, para que todos se familiarizem com o tema, eu acho que é importante a gente lembrar de quem já fez um levantamento com trena, escada, né? Então, acho que, assim, basicamente, comentando, né, muito mais do que isso, né, Luca, mas para familiarizar a gente tem alguns estudantes aqui com a gente, e pessoas profissionais que são outros setores, né, da conservação de bens culturais, mas para lembrar que a tecnologia tem favorecido muito essa obtenção de dados, né, então, já há muito tempo se fala que o bom restauro, o bom projeto, ele parte de um bom levantamento, né, que é a compreensão, né, o reconhecimento da fábrica arquitetônica, né, eu ouvia muito isso durante a minha formação, e para lembrar das dificuldades que a gente tem, né, com as infraestruturas, às vezes instalação de andames, um processo todo custoso e principalmente muito perigoso, né, com falta de segurança, né. Então, o Luca vai trazer esse tema para nós, e eu reforço os agradecimentos, que faz parte de alguns projetos de pesquisa que vem desenvolvendo com as universidades e instituições no Brasil desde 2004. Então, era essa a minha pequena introdução, agradeço novamente, estamos à disposição, né, Luca?
e passo a palavra para você. Muito obrigado, Janice, e sou eu que agradeço pelo convite. É um prazer poder hoje à noite falar com vocês e contar uma história de 15 anos de trabalho no Brasil. E, antes de tudo, deixa eu ver, não consigo dar a slide. Não sei porquê. Ok. Vou rapidinho, só para puntualizar que a minha pesquisa é baseada em duas áreas. Uma de arquitetura moderna, com uma pesquisa no Brasil, na Índia e nos Estados Unidos. E uma outra área que eu gosto muito é a arquitetura vernacular, uma experiência na Índia, no Nepal, no Irã, na Albânia, na Croácia. E eu trabalho com a documentação do patrimônio cultural, com levantamento, com awareness, com valorização do patrimônio, através da tecnologia. O meu departamento de arquitetura fica na Universidade de Ferrara, uma universidade que foi fundada no século XIV e é uma das mais antigas da Itália. E o nosso departamento, a Faculdade de Arquitetura, é bem recente, foi fundada em 1991, e na Itália é colocada como a primeira no ensino de arquitetura e a segunda como ensino de industrial design. Antes de tudo, queria falar com vocês sobre algumas ideias que eu tenho. A tecnologia pode ser utilizada para preservar, para valorizar o patrimônio cultural. Todas as slides vão ser em inglês também, porque o meu português, depois de 17 anos que eu morei em Curitiba, era 2003, fica um pouco enferrujado. E daí acho que deixar tudo também em inglês pode ajudar. A tecnologia nos ajuda também para a divulgação do patrimônio. Muitos museus estão utilizando tecnologias digitais para desenvolver projetos de comunicação. Mas, às vezes, a tecnologia é usada também para brincar com o patrimônio cultural. É uma brincadeira que chega sempre na divulgação do patrimônio. Tenta atrair os jovens, os mais jovens. Eu vejo um perigo em tudo isso, que é um perigo que tudo fique um standard. Tudo pode ficar standardizado. E utilizando a tecnologia, infelizmente, é muito fácil cair nesse jeito de ter um standard por cada projeto, fazer tudo cair no mesmo tamanho, na mesma dimensão. Na verdade, o meu centro de pesquisa, que é direito, pelo professor Marcello Balzania, acha que é a nossa cabeça, o nosso cérebro, que tem que lidar com as tecnologias. O nosso cérebro é a máquina mais perfeita que pode, de verdade, achar soluções caso por caso. À direita, você vê o comportamento de uma máquina. A máquina não entende que está errando e vai fazer a mesma coisa 1000 vezes se a gente não para ele. Do outro lado, a tecnologia ajudou muito a gente. Em 30 anos, o nosso desktop mudou completamente. Colocamos no computador mais ou menos tudo. Fotografias, a nossa agenda, notícias,
ninguém compra mais um jornal de papel, colocamos livros, colocamos o banco, tudo ficou no nosso laptop. São mais ou menos 40, 50 anos de desenvolvimento tecnológico, desde os primeiros audiotour, catálogos digitais. Alguém mais velho lembra dos primeiros displays nos museus, nos anos 80. Depois, os primeiros modelos 3D. Eu, quando comecei a faculdade, já trabalhamos um pouco com os primeiros, no 98, modelos 3D. E depois, claro, com o Web 1, 2, 3.0, ficou tudo muito mais muito digital, tudo muito mais cosmopolitano, tudo muito mais em sharing, não? Em tudo isso, o levantamento 3D se coloca no final, na verdade, dos anos 90. E eu acho que o 3D lida muito com o problema da conservação da memória das coisas. O ser humano tende a esquecer. Gosto muito dessa propaganda da Post-it, com ele que coloca o nome dela, não? Na cabeça para lembrar na manhã depois o nome. Mas não é tudo brincadeira, é verdade. Às vezes, como um Man in Black, algo acontece e a gente esquece. Às vezes, acontece algo muito chocante, como, por exemplo, aconteceu no Museu Nacional de Rio de Janeiro. Todo mundo lembra aquela maldita noite, quando o incêndio destruiu mais ou menos o museu. E perdemos um monte de peças. Eu gosto muito de dizer que a Catedral de Notre Dame foi um caso bem eclatante na Europa, mas muito mediático. Eu acho que a queimada do Museu Nacional de Rio de Janeiro foi uma perda bem maior do que aconteceu em Notre Dame. Imagina que foram perdidas peças de 60 milhões de anos. Um tiranossauro foi destruído pelo incêndio. Mas se você pode digitar no Google Arts and Culture, a plataforma digital de Google, o Museu Nacional de Rio de Janeiro, ainda você pode visitar o museu, com um clique, pode ver um catálogo das obras, e ainda você pode ver o tiranossauro que foi queimado no incêndio. É uma forma de conservação digital, de conservação da memória, que dá para a gente pelo menos uma lembrança do que foi. Não podemos, eu sei que para nós conservadores é uma palavra muito forte, é uma frase muito forte, mas não podemos conservar tudo. Temos que escolher o que conservar e, às vezes, infelizmente, não temos a possibilidade de escolher, como no caso do museu em Rio de Janeiro. Outro problema que eu vou afrontar essa noite é o problema da dimensão dos databases 3D, que é sempre maior. Os equipamentos são sempre mais poderosos, estão chegando a ter uma quantidade de dados em gigabyte muito grande. Isso precisa de computadores também muito avançados e caros. E é um problema para a gente que trabalha nesse setor. O nosso centro de pesquisa, o DIAPREM, como o Janice já falou, começou a trabalhar com 3D no 97. É um centro que tenta investigar o patrimônio cultural em 4 áreas, mais ou menos. Uma área é projetos de escaneamento para
o management plan, por exemplo, e valorização do patrimônio. Trabalhamos também como simples levantamento 3D e com desenhos 2D de palácios para o restauro de grandes arquiteturas. Uma outra área é a pesquisa desenvolvida sobre a qualidade dos materiais, análise sobre materiais de arquitetura histórica. E outro aspecto é várias pesquisas em sítios que não são acessíveis, como, por exemplo, nesse caso, uma gruta no sul da Itália que foi levantada com equipamento 3D, laser scanner, e você pode imaginar levantar uma estrutura como essa aqui no interior da montanha. Tem uma igreja bizantina, e tudo isso foi levantado como equipamento 3D, porque com uma tecnologia tradicional, com um método tradicional, não dava para levantar tudo em pouco tempo. Mostro essa slide agora para ter uma ideia muito rápida da nossa viagem hoje à noite. Com certeza você pode reconhecer muitos prédios do Brasil, também lugares famosos. Como já a Janice falou, a nossa rede no Brasil, a rede do Departamento de Arquitetura, é uma rede de cooperação com instituições, com fundações, com universidades, mas, antes de tudo, eu acho com colegas e amigos que, nesses 15 anos, foram muito perto da gente, ajudando a gente nos vários projetos. O Centro de Pesquisa desenvolveu mais ou menos 15 projetos de levantamentos 3D, efetuado no campo, com várias viagens pelo Brasil. Tinha uma época que eu viajava 2, 3 vezes por ano para levantar vários sítios no Brasil. Essa é a nossa rede, e tudo começou com a PUC Paraná, em Curitiba, onde eu estudei de São Paulo. Os parceiros foram envolvidos desde o começo. A nossa metodologia prevê uma verificação da metodologia, sempre ficando muito atento pelo desenvolvimento tecnológico da nossa área, desenvolvendo projetos pilotos para a validação de ferramentas 3D para análise, para conservação do patrimônio cultural. Nesses 15 anos, a troca de experiência foi muito grande. Foi muito grande e foi bem importante para a gente também, porque a gente levou no Brasil a nossa experiência de levantadoras digitais, mas trouxe também uma consciência sobre o patrimônio cultural brasileiro muito, muito, muito grande. Uma riqueza que ainda estamos divulgando com papers acadêmicos, com pesquisas conjuntas, com workshops com alunos e com levantamentos 3D. Aqui você pode ver mais ou menos as tecnologias que a gente aplicou ao patrimônio cultural brasileiro: laser scanners, estações topográficas, equipamentos para levantamentos de cores, termocâmera, câmera com alta resolução. Tudo geralmente tem um processo de elaboração elevado, que desfruta vários softwares, e os resultados são vários. São modelos 3D de esculturas, por exemplo, ou modelos BIM de uma arquitetura moderna. Temos uma pesquisa muito avançada sobre arquitetura moderna, em parceria também com a Mackenzie São Paulo, com o professor Wilson Florio.
e a Ana Tagliari, na Unicampinas, levantamentos que chegaram a desenhar palácios como o Museu Paulista, o Museu do Ipiranga, em São Paulo, levantamentos que identificaram patologias dos materiais, como no caso da FAUSP, sempre em São Paulo. Vamos começar essa viagem bem rápido, porque eu gosto de mostrar várias imagens para ter depois um bate-papo interessante com vocês. Tudo começou, como já falei, no 2004, quando o meu diretor, o professor Marcelo Balzani, chegou no Brasil pela primeira vez, com esses equipamentos que você pode ver aqui, o Laser Scanner Cyrax 2500. O equipamento, naquela época, era o mais avançado. Foi comprado no final dos anos 90, e o custo era de 500 mil euros. Agora, com o mesmo dinheiro, você pode comprar 10 equipamentos dos mais avançados. Então, naquela época, foi um investimento muito grande para a Universidade de Ferrara, e começamos com um primeiro projeto pilota, no 2004, em parceria com vários... com a Federal de Bahia e com a Cassira Foundation. E a Cassira Foundation é uma fundação de São Francisco que ainda trabalha sobre como levantamentos 3D de arquitetura e de espaços urbanos. O levantamento foi feito na Praça Terreiro Jesus e seus arredores. Claro que a qualidade, depois você vai ver os mais recentes projetos, a qualidade da nuvem de pontos é muito baixa. O equipamento trabalhava pegando 1000 pontos cada segundo. Isso quer dizer que em um segundo o equipamento era capaz de ter as coordenadas 3D, X, Y, Z, de 1000 pontos. Agora, o equipamento mais avançado pode pegar 1 milhão de pontos por segundo. São 1000 vezes a capacidade do primeiro laser scanner. Só para ter uma ideia do desenvolvimento enorme que a tecnologia teve nesses anos. Foram levantados também os interiores da igreja de São Francisco e a praça na frente dela. Depois teve uma época de 8, 9 anos, onde a gente desenvolveu mais ou menos a rede de cooperação no Brasil, com muito poucos projetos para lá, até o 2014, quando ficamos um mês levantando vários sítios no sul do Brasil, entre São Paulo e Rio de Janeiro. A viagem foi patrocinada pelo Estúdio Sarrazá, uma empresa de vestuário bem conhecida de São Paulo, que trabalha no Brasil inteiro, e em parceria com o IFAM São Paulo. E nessa época temos a oportunidade de escanear, por exemplo, a residência Olivo Gomes. A residência Olivo Gomes em São José dos Campos, um dos projetos mais lindos do Rino Levi. Acho que todo mundo no Brasil conhece. E naquela época a casa estava em condições muito precárias. O município estava planejando um projeto de restauro. A gente ficou 2 dias levantando os sítios com as características mais interessantes delas. Estava de verdade em condições muito, muito ruins. Pena porque as esquadrilhas das janelas são um sistema bem interessante, eu acho, projetado pelo Levi. E o levantamento foi feito para ter uma ideia da possibilidade de aplicação do equipamento em um projeto futuro de restauro. Muito interessante foi o estudo sobre
magnífica escada progettata pelo Rino Levi, che connette o terraço con o parque progettado pelo Burle Marx, e teve muita divulgação esse escaneamento, e foi capaz de verdade atrair muita atenção na casa, e anos depois ter essa reforma, que eu ainda não vi, muitas pessoas me falaram que foi uma reforma bem agressiva, sobretudo nos materiais e nas cores da casa. E na mesma época, o centro de pesquisa foi contratado pelo escaneamento 3D da Forte das Andradas, aqui perto de Santos. É uma estrutura muito interessante, porque foi acabada no 1942 como defesa antiaérea da artilharia do Brasil, e nunca foi utilizada porque depois, muito pouco, a guerra parou. E agora o exército queria, ou pelo menos naquela época, em 2014, o exército brasileiro queria ter um projeto de um museu militar no forte, e daí entramos com o equipamento. Aqui estava tudo sem luz, tudo bem preto, mas o equipamento trabalha muito bem sem a luz. Não precisa, o raio chega na superfície sem problema, e talvez, em algum caso, seja melhor não ter a interferência da luz. Não temos muitos problemas, e o levantamento entregou pelo exército um esquema da estrutura subterrânea do forte muito interessante, para ter uma ideia de como organizar um museu militar na região. Esse aqui são algumas imagens do database 3D, dá para ver as câmeras, tem elevadores para conectar o topo do morro com a base do forte. Aqui dá para ver um dos elevadores. Tudo isso é no meio da montanha subterrânea. E fazer isso com uma tecnologia tradicional seria claramente quase impossível, com essa precisão de pontos. Aqui dá para ver que a tecnologia, em 10 anos, desde o primeiro projeto e no Pelourinho, melhorou muito a qualidade da densidade dos pontos. Dá para ver também os equipamentos elétricos, tudo em alta resolução. Um outro projeto foi bem interessante para testar o uso do equipamento para levantamento de jardins. Um setor que a gente ainda não estava explorando. E aqui estamos na Fazenda Vargem Grande. É um casarão de 1837, e no município de Areia. E o projeto de paisagismo é pelo Burle Marx. É um jardim muito, muito legal. Acho que muitas pessoas conhecem esse lugar. E a ideia é ter um levantamento preciso do jardim, tendo como, vamos dizer, incógnita a presença de muita água. A água, assim como o vidro, atrapalha muito o raio do equipamento. E esperamos um dia de não chuva e tentamos o levantamento. O database ficou bastante, vamos dizer, poluído de interferências causadas pela água, mas temos uma planta
muito precisa do jardim mesmo. O mesmo levantamento foi feito também no telhado da parte principal do casarão, um telhado colonial, para ter uma ideia da estrutura e verificar também como o equipamento pode trabalhar com a madeira. Nesse caso, nesses projetos, o equipamento utilizado era um equipamento da ZNF, uma empresa suíça, e a gente não utiliza principalmente um tipo de equipamento. Geralmente trocamos equipamentos dependendo do projeto. A gente trabalha muito com ZNF, com Leica, que é o nosso principal parceiro, mas trabalhou também com Stonex na Índia, Geomax, com várias indústrias. Aqui estamos perto de Santana, não, estamos em Santana de Parnaíba, perto de São Paulo, e a casa do Museu Anhanguera é uma casa colonial muito bem conservada, que é o museu da cidade. O IFAM pediu para ter um levantamento da casa para utilizar como ferramenta de manutenção da casa mesma. E o levantamento foi completado em 2 dias, muito rápido. Esse aqui são algumas cortes que a gente criou, partindo do database tridimensional em alta definição. Dá para ver também o típico telhado português, com a variação da linha do teto perto sobre a rua. Aqui um pouco mais fácil ver. E no mesmo dia, a gente foi convidado pelo arquiteto Vitor Hugo Mori e do IFAM de São Paulo para visitar um sítio bem esquecido, um antigo moinho, provavelmente não era bem conservado, como vocês podem ver. E o nosso técnico aqui com cor de laranja no interior do moinho está tentando de planejar o levantamento das estruturas. Uma árvore caiu no meio do moinho, destruindo o telhado e uma parede. Colocamos os alvos, que para a gente ainda é uma referência para a precisão do equipamento. Depois, nas perguntas, podemos também discutir sobre a metodologia de colocamento dos alvos, ou como muitas pessoas estão fazendo agora o uso do equipamento sem alvos, que é possível. É uma metodologia que a gente, às vezes, aplica. Aqui dá para ver as condições do sítio, as paredes, um levantamento muito preciso de cada pedra foi feito em alta resolução. E aqui tem alguns croquis tentando que foram desenvolvidos tentando de entender mais ou menos o funcionamento e a estrutura do antigo moinho. Acho que o croquis era do Francisco Andrade, uma reconstrução de Francisco Andrade. E como equipamento é possível, claro, fazer também uma hipótese de como era o moinho com um software tridimensional para ter um modelo 3D. Ainda uma vez, é uma conservação da memória, porque esse pobre moinho vai cair em poucos anos. Eu não sei se ainda está lá, porque era cheio de águas e pelo menos agora tem um levantamento, o IFAM tem um levantamento muito preciso do moinho para uma reconstrução digital do sítio inteiro. Na mesma viagem, a gente parou no Museu do Eucalipto, na Floresta Estadual Edmundo Navarro. O museu foi criado pelo Edmundo Navarro de Andrade, que é um político
que eu não conhecia, da italiano não conhecia, e político e agrônomo, e que criou o museu mais avançado para estudar a madeira de eucalipto. E aqui o museu precisa de uma eu não chamaria isso de restauro, uma manutenção das paredes, sobretudo das cortes interiores do prédio, e o levantamento foi feito com várias tomadas, cada ponto preto é uma tomada de equipamento. O ponto preto significa que o equipamento foi colocado no lugar, e o preto significa que tem uma sombra colocada embaixo do equipamento, porque o equipamento não pega exatamente a região do trepé, onde é colocado o trepé. Aqui, algumas tomadas dos interiores do museu, que tem uma coleção muito legal de flora e fauna brasileira. E depois, no mesmo ano, chegamos com uma outra missão a fazer um levantamento em São Paulo, na cidade, no Largo da Memória. O Largo da Memória foi um projeto em parceria com a Mackenzie, de Universidade Presbiteriana de São Paulo, coordenada pelo professor Walter Caldana, que naquela época era o diretor da Escola de Arquitetura, e com colegas como Mariana Rolim, que trabalhava na Mackenzie, que depois virou chefe do Departamento do Patrimônio Histórico de São Paulo. Um levantamento muito diferente, um levantamento urbano, um levantamento de uma região de São Paulo muito interessante, porque no 1862 era o acesso principal à cidade de São Paulo, para quem chegava para trocar comidas, para frutas. Era um acesso, como vocês podem ver, a uma cidade baixa, nem parece a São Paulo atual, só para ter uma ideia do desenvolvimento que a cidade teve nesses século e meio. E aqui uma imagem de 1922, quando foi colocado uma reforma do espaço. E o Largo tem um obelisco, para quem conhece a região, e que foi construído no 1814 pelo não lembro o nome dele, no engenheiro militar Pedro Müller, e depois foi reformado no 1922. É um lugar bem interessante, porque fica no meio de três ruas, um triângulo, que nos anos 70, depois da construção da metropolitana de São Paulo, ficou um lugar desconhecido, ficou um lugar para moradores de rua. Tem muitos grafites nas paredes dos azulejos que foram colocados na reforma de 1922. E a municipalidade estava com muita vontade de propor um projeto de recuperação da área. Então, fizemos esse escaneamento do lago inteiro, com equipamento Leica, dessa vez. Aqui algumas imagens da nuvens, de pontos geradas pelo equipamento. Aqui, imagens gerais. O equipamento foi utilizado também para um levantamento do piso do largo, tentando de ver a diferença entre o levantamento que a municipalidade tinha e que você pode ver nessas imagens em vermelho, e o levantamento digital em preto e branco.
Você pode ver que, como sempre acontece, os cuidados do levantamento das linhas curvas é muito mais preciso com o equipamento 3D que com metodologia tradicional. Mas o levantamento topográfico da municipalidade era muito bem efetuado, muito preciso. Agora, tendo o database, é possível chegar com cortes da região para planejar corretamente uma intervenção urbana. É possível cortar com uma que a gente chama de slice o espaço, para ter uma ideia de cada altura, de cada desnível. É possível projetar com as nuvens, colocando as nuvens no AutoCAD, ou no Revit, diretamente trabalhando em 3D, para fazer hipótese sobre uma possível restauração também dos espaços de água ou do obelisco. Aqui no database é possível identificar um particular objeto arquitetônico como o obelisco, extrair o obelisco e trabalhar com ele tridimensionalmente, com qualquer software, ou diretamente na nuvem de pontos, gerada pelo equipamento. Aqui estamos em Rio de Janeiro, 2015, um projeto muito interessante em parceria com a Fundação Niemeyer, um projeto que levou a nossa equipe trabalhando no lugar por 10 dias, equipamento Leica, e o partner científico foi, nesse caso, a Escola da Cidade, com o diretor Ciro Pirondi, e não vou gastar muito tempo sobre a Casa das Canoas, porque todo mundo no Brasil conhece a obra do Oscar Niemeyer, no bairro de Tijuca, uma casa super linda, casa de férias, que ele projetou para ele e a sua família, mais para ele, para todas as histórias de mulheres que estão atrás da casa. E é um lugar magnífico que falta de muito cuidado. Infelizmente, a casa não está em uma condição muito boa. Precisa de uma obra de manutenção muito forte e nesse caso, acho, de conservação. É um projeto bem complicado, porque tem, como todo mundo sabe, uma planta muito orgânica no térreo e uma planta bem rígida no subterrâneo. Uma área subterrânea com janelas, que o Oscar mudou várias vezes, porque ele gostava de mudar muito o projeto da casa. A Fundação Niemeyer nos deu os desenhos originais do Niemeyer para fazer algumas comparações, e foi bem interessante ver novamente em vermelho o desenho do Oscar e em outras cores o nosso levantamento, para ter uma ideia de como no canteiro de obra as curvas do Niemeyer foram interpretadas. Em alguns casos, parece que ele mesmo pediu para trocar as curvas, vendo diretamente no lugar os resultados delas. E, novamente, a piscina foi esvaziada para não ter problema de reflexão de água como equipamento. Algumas hipóteses de uma circulação interna desde o subterrâneo até o jardim. O database tridimensional pode também ajudar na visão geral de como o arquiteto colocou as esculturas do Ceschiati, as várias esculturas no jardim, em relação com as janelas e com os espaços da casa. As esculturas foram escaneadas também com muito cuidado, para ter também um modelo tridimensionais. Agora, por exemplo, podemos reproduzir as esculturas do Ceschiati
no jardim da casa, aqui no nosso departamento na Itália. É claro que quando você trabalha com o equipamento pega também a natureza. E Casa das Canoas fica no meio da Mata Atlântica. E daí o trabalho maior foi tirar cada árvore, cada folha que atrapalhava a visão da casa para ter um database mais limpo, que poderia ser utilizado agora para cortar, por exemplo, a casa, para fazer um controle também de como a casa, porque parece que a casa esteja caindo no morro, pelo morro. E tem provavelmente uma problemática estática também da casa, que com um equipamento de precisão como o laser scanner, que chega a ter uma precisão de 3 milímetros, e com uma estação topográfica, pode ser controlado ano por ano para ter uma ideia do que está acontecendo com o terreno embaixo da casa. Nossa colega Federica Maietti, que é a nossa experta de levantamento diagnóstico, ela trabalha com a normativa Uninormal e chegou a ter um levantamento das patologias, como muitas vezes acontece nos nossos projetos. Ele trabalha individuando cada patologia de cada material das fachadas dos edifícios. E temos vários resultados, uma análise da pátina biológica, da alteração cromática dos materiais, a deformação, a famosa lacuna, que para os restauradores é sempre um orgasmo ter uma lacuna. Mas a análise chegou a individuar também cracks no teto. Tinha muita presença de água no terraço da casa, que chegava embaixo nos quartos, por exemplo. E tudo isso foi cadastrado e entregado como um reporte para a Fundação Niemeyer, para ter um restauro. Assim é como trabalha a gente com o diagnóstico, como uma pesquisa histórica, um levantamento direto, um levantamento de croquis, dados 3D, dados de reflectância do instrumento, imagem fotográfica, imagem topográfica, tudo é conectado para ter um levantamento mais integrado possível. Agora chegamos aos projetos mais recentes. Vila Itororó não foi um projeto de levantamento para o restauro, foi um projeto de um funeral, o funeral da Vila Itororó, que está infelizmente caindo. Cada ano chega uma notícia sobre a caída de materiais da casa. É uma pena, porque Vila Itororó é uma das arquiteturas de São Paulo mais eclética, eu acho. Foi um imóvel construído no bairro Bela Vista, dos primeiros do 1922, e muitas peças foram achadas nas ruínas de um teatro, ali perto, do Teatro São José. Assim, a vila fica com 3 casas diferentes, uma sobre a outra, conectada com uma topografia bem acidentada do lugar. Assim, aqui você pode ver as peças tiradas do teatro. Falei de funeral porque não tem recursos para a pobre Vila Itororó. O Instituto PEDA está trabalhando muito bem para, pelo menos, proteger o que ainda estava em pé no lugar, organizando vários workshops, com encontros com jornalistas. Esse foi um projeto mais de levantamento 3D, de denúncia de falta de cuidado para um imóvel que merece, porque foi a primeira piscina privada de São Paulo utilizada como piscina pública. E um sítio bem interessante que foi também ocupado para moradores sem casas. Tem também um envolvimento social muito, muito forte. E o projeto foi basicamente uma denúncia do estado de
avançamento do degrado e também, eu acho, de uma preservação, pelo menos, da memória, e voltamos novamente a falar de memória, do sítio. Aqui estamos em São João do Ipanema, a antiga fábrica real de ferro, uma fábrica muito importante pelo desenvolvimento da siderurgia nacional do Brasil, com 2 altifornos gemeados. Aqui são os 2 altofornos, e aqui a gente foi convidada para escanear o interior dos 2 fornos, para entender o espaço, como foi projetado o espaço até acima de cada dos altofornos. O problema era colocar o equipamento no interior do forno, que tinha uma boca bem estreita, e depois vários pensamentos, colocamos com cordas ou equipamentos no interior, e conseguimos ter um levantamento, claro, da região dos altofornos, mas também um levantamento de precisão do interior de cada forno, chegando em parceria com o IPT Brasil, do amigo Landgraf, do professor Landgraf, chegando em uma avaliação das várias hipóteses de como foram projetados esses primeiros altofornos no Brasil. Aqui, algumas cortes para entender o espaço do interno e, no final, a forma que foi confirmada dos 2 altofornos. Falta pouco, vou muito rápido no levantamento de casa de vidro, um levantamento che foi feito in parceria con l'Istituto Lina Bobardi, e è un progetto molto grande di levantamento 3D e di management plan da casa, fa parte del progetto Keeping It Modern da Getty Foundation in Los Angeles, e a gente foi convidada para fazer a parte da documentação digital da casa. Aqui vocês podem ver a estrutura muito grande do progetto, coordinato per Renato Anelli e Ana Lúcia Seravo. E a Beatriz Kuhl, nossa grande collega e amiga, foi consultora pela parte storica do progetto. O levantamento chegou a ter uma ótima conoscenza da casa, do escritório da Lina Bobardi e também do jardim. A casa, todo mundo conhece, é uma maravilha, inspirada a várias casas modernas, a Glass House, do Philip Johnson, da Farnsworth House, de Mies van der Rohe. É uma casa projetada no topo do Morumbi, do morro, que depois de vários anos chegou a ter uma floresta muito cheia de árvores, fazendo muita sombra na casa mesma. E a função principal da floresta projetada pela Nina é também proteger claramente a casa de vidro do Forte Sol de São Paulo. Aqui algumas tomadas do interiores. O levantamento foi total da casa, bem efetuado com muita precisão. Chegamos a ter uma ideia muito boa também das estruturas da casa. Esse aqui é o escritório da Lina de Madeira. Uma das aplicações mais interessantes foi o estudo dos pilares da casa, que do projeto a Lina conversou muito com o Nervi para o projeto da casa. No projeto inicial, o Nervi sugeriu ter pilares de aço, teto térreo e único, e todo mundo pensava que isso foi feito assim. Na verdade, com o equipamento, chegamos a ter a ver que os pilares, na verdade, são 2 conectados na viga de concreto da plataforma do primeiro andar. Alguns estudos sobre a estrutura da escada de acesso da casa
que a Lina depois retomou um pouco no MASP, mais ou menos a mesma estrutura, a caixa d'água. Aqui algumas elaborações sobre problemáticas de conservação do concreto armado, do jardim, da parte posterior da casa, na frente da caixa d'água também. E ainda uma vez, análise das patologias de pedaço de fachada, utilizando os dados da nuvens de pontos, variando a intensidade da refletância de cada ponto e individuando regiões com presença, por exemplo, de água ou de cada cor é uma possível problemática. Claro que não dá para dizer que é problemática, mas individuando uma região com controle fotográfico é possível mapear a superfície toda da casa. Os colegas de São Carlos realizaram um modelo BIM super importante para começar a utilizar dados 3D também como management plan da casa. Aqui algumas palestras com o Renato Anelli em São Paulo para mostrar o projeto. Chegamos no final dessa apresentação com um caso muito ligado à FAO USP de São Paulo, em parceria com a Beatriz Mogaia-Arcu, e um projeto de 2016 de 15 dias levantando o belo edifício do mestre Artigas. Eu acho que muitos de vocês se formaram provavelmente na FAO. O Salão Caramelo é um dos espaços mais, eu acho, inspiradores para um aluno um estudante de arquitetura no mundo inteiro. É como o IIT de Cannes, é um espaço onde você pode entender a potencialidade da arquitetura. O nosso levantamento foi concentrado no exterior do edifício, porque teve um restauro das paredes de concreto, que a nossa colega Beatriz Moguiar chamou de restauro muito atrevido, porque provavelmente foram utilizados materiais não muito adaptos para o uso do restauro do concreto. Assim, você pode ver o colocamento das tomadas no exterior do edifício, ainda uma vez uma análise mudando a intensidade da refletância do equipamento e com imagens fotográficas o mapeamento das patologias do concreto, uma fluorescência, uma falta de material, buracos, etc. E depois foi possível claramente desenhar o edifício, as fachadas do edifício com um CAD, e tendo um levantamento muito preciso de cada altura. Chegamos a ter uma precisão de 3, 4 milímetros no database final da FAO. Aqui, novamente, umas palestras para divulgar os resultados do levantamento. E agora, o último caso de estudo, depois podemos falar um pouco sobre a nossa metodologia, é um projeto que ainda estamos tentando de completar. Infelizmente, como a pandemia, a gente parou. Teve que parar para um ano, até dezembro, eu acho, para acabar a documentação digital do Parque da Independência em São Paulo. Até agora temos o levantamento completo do Museu do Ipiranga, o levantamento completo do Monumento à Independência. Estamos tentando de fazer o completamento do parque com também a Casa do Grito e o pedaço de espaço urbano entre o Ipiranga e o Monumento. É um espaço muito grande, de 160 mil metros quadrados e 800 metros de dimensão para 200 de largura. É um espaço muito interessante, porque aqui fica a memória não só de São Paulo, mas a memória do Brasil inteiro, a memória da independência.
Tem também um jardim muito legal, projetado no 1900, em estilo francês. Começamos com o levantamento do Museu Paulista, porque a USP precisava de um levantamento para a concorrência internacional para o projeto de restauro. Acho que todo mundo no Brasil conhece a concorrência para o restauro do Museu Paulista, que foi ganhada pelo escritório Ennio Ferroni, AHF, e a gente foi convidada para realizar um escaneamento total do prédio, que foi projetado pelo Bezzi no 1884, um estilo neoclássico que foi pensado para abrigar Museu de História Natural, e depois virou Museu Nacional do Ipiranga. E claro que o edifício precisa de um projeto de restauro, com certeza. Aqui, alguns rendering do estúdio HF, com um acesso do subsolo, que é bem interessante, mas também muito perigoso se você não tem um bom conhecimento de como as estruturas do museu se colocam no sítio. Aqui seria o novo ingresso do museu. E, na época do levantamento, a gente não conhecia o projeto do escritório que ganhou, e daí fizemos um levantamento total sem ter uma ideia sobre o projeto futuro. Quando você tem um projeto bem feito de levantamento, o uso dele pode ser vários. Nesse caso, o projeto foi realizado com uma precisão alta e com uma possível desenhos de fachadas com um detalhamento muito grande. E depois começamos uma fase de comparação entre o projeto do HF e o nosso levantamento. E daí trocamos algumas ideias com os projetistas, e eles chegaram a ser muito preocupados pelo intervento. E organizamos um treinamento em Ferrara de 10 dias, com 3 arquitetos do escritório, e tentando de treinar ele sobre como é possível projetar no interior da nuvem de pontos, validando cada dimensão de projeto. A escadaria subindo no térreo do Museu Ipiranga precisa de um levantamento muito bem feito, como você pode imaginar. Aqui, algumas imagens do trabalho desenvolvido com o escritório em Ferrara, e alguns desenhos do Ipiranga, com um detalhamento muito alto das paredes e dos ornamentos do prédio. E anos depois chegamos a ter um levantamento integrado do museu, do monumento, à independência do Brasil, mesmo Parque da Independência, na frente do Ipiranga, um monumento que, ainda uma vez, é uma memória não somente brasileira, mas também uma memória italiana, porque foi um projeto do Manfredo Manfredi, um arquiteto que trabalhou muito na Itália. Por exemplo, ele foi o arquiteto da obra do Vittoriano a Roma, o prédio do Viminale, dos presidentes dos conselhos, e em parceria com o Jiménez, que é um outro arquiteto que trabalhou muito na Argentina e no Brasil, muito esperto como escultor de obras arquitetônicas, e o layout ficou pelo Manfredo Manfredi, as esculturas pelo Jiménez, que as esculturas foram realizadas em Nápoles, em uma fundação em Nápoles, e com um cargo de navio chegaram até São Paulo. Muitas das peças menores foram realizadas em São Paulo, onde
a lavoração, o trabalho sobre o aço e sobre o ferro era bem atrasado e o Jiménez mesmo não gostou muito do resultado final. O levantamento também aqui foi indirizzado no conhecimento geral do edifício e das esculturas nele. Foi uma parceria com o apoio logístico da Mackenzie, na Universidade de Mackenzie. Aqui os database tridimensional. A história do monumento é bem legal, porque, como você sabe, foi projetado pelo Manfredi como um cenotafio, na verdade. Não tinha o imperador Dom Pedro nele. E até, eu acho que os restos mortais chegaram no 1972, e 50 anos depois da inauguração do monumento. A primeira que foi enterrada no monumento foi a mulher do imperador, a imperatriz Leopoldina, depois Dom Pedro no 72, e no 82 a Dona Amélia, outra mulher de Dom Pedro. Aqui é muito interessante a estrutura, porque foi um trabalho feito em várias épocas. A tumba foi projetada nos anos 50, para abrigar os restos mortais. E daí também o nosso trabalho tentou de identificar as várias intervenções sobre o monumento. Agora que temos um database tridimensional, podemos cortar o monumento para chegar a ter uma ideia muito precisa da estrutura dele e também do subterrâneo que foi criado para abrigar a tumba do imperador e das duas imperatrizes. Aqui é o último lugar, o coração do edifício, é a tumba deles. Um database que nos permite também uma análise, como já falei, das esculturas. Por exemplo, o maravilhoso painel do grito, Independência ou Morte, que chama a mente ou a pintura, não? do Américo, que fica na frente do painel no museu do Ipiranga. Mudando as cores do monumento, é possível ter uma reconstrução tridimensional das esculturas na frente do prédio mesmo. Nesse caso, trabalhamos também, porque a gente gosta de, sendo acadêmicos, de experimentar com uma técnica de fotografias tridimensionais, fotogrametria, com vários softwares, e chegamos a ter um modelo tridimensional de algumas esculturas com 20, 30 fotografias em alta resolução. Foi uma outra tentativa de utilizar a tecnologia como divulgação do patrimônio cultural com baixo custo, claro, nesse caso. E nada, era isso, era uma viagem desculpa se foi um pouco uma viagem rápida, uma correria, mas a minha ideia era deixar uma ideia de 15 anos de esforços para a proteção, para a valorização do patrimônio cultural brasileiro, e estou aqui para perguntas agora ou para e-mail. Aqui tem o meu endereço, e fiquem à vontade de me perguntar dúvidas, curiosidades, etc. Muito obrigado. Bom, pessoal, não sei se já retornamos. Está me ouvindo, Luca? Sim, estou. Ah, tá. Ok. Tivemos, na verdade, várias perguntas, né? Sim. Eu mesmo estou arrependida de ter convidado você para uma palestra,
eu acho que eu deveria ter convidado você para um curso, porque tinha muito conteúdo. E a gente até pede se depois você conseguir disponibilizar algum material para a gente, né? Tem bastante coisa que eu mesmo gostaria de verificar. Claro. Eu vou colocar aqui uma pergunta que eu acho que está mais relacionada com o método. Vou incluir aí alguns dos participantes, né? Então, que começa com uma pergunta sobre as cores, né? Se é ilustrativo, né? Depois veio uma pergunta na sequência, eu vou tentar falar assim para tentar sintetizar um pouco, se sem os alvos, né, pode ser utilizado qualquer equipamento e se prejudica a acurácia do produto, né, enfim, da obtenção de dados, né. Depois alguém perguntou aqui sobre a reversão da nuvem de pontos. E alguém perguntou para nós também sobre a respeito da compatibilização com o BIM, né? E, por fim, alguém perguntou do orçamento, se nós conseguiríamos ter acesso a estes serviços, tá? Então, eu sintetizei um pouquinho, acho que depois a gente pode até né, ver aí mais algumas das questões. Janice, eu acho que é mais fácil ficar fazendo uma pergunta de cada vez, porque senão o professor fica muito complicado ele lembrar de tudo. Bom, tudo bem, posso repetir. É que eu achei que o método ele conseguiria vou tentar responder com explorar um discurso geral sobre beleza, várias perguntas. E ok. Então, para começar, sim, as cores são demonstrativas. Tem possibilidades de mudar as cores do database. A coisa mais importante é que o equipamento pega vários dados. Pega as coordenadas, as 3. Caiu a conexão do professor, ele daqui a pouco retorna, tá? Vamos ter um pouquinho de paciência. Ele deve ter tido um problema com a conexão dele. Mas a palestra está fantástica, foi fantástica. Acho que ela ampliou um pouco mais o conceito. Janice, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Pessoal, peço desculpas aqui, eu estou ouvindo. Na verdade, vamos tentar responder. Não. Eu estou falando para ninguém. Bom, eu acho que a palestra dele ela é muito elucidativa, porque ela mostra que a tecnologia ela não é só para levantamento, mas ela também pode ser usada para diagnósticos, e não só levantamento arquitetônico, como também para esculturas, para grandes painéis, para áreas urbanas. Eu acho que ele deixou claro isso quando ele faz algumas intervenções nesse sentido. E a importância também da possibilidade de fazer parcerias. Que bom que algumas instituições aqui no país conseguiram fazer uma parceria e ele conseguiu, com isso, trazer essa tecnologia para cá, para que a gente tenha esses vários sítios e monumentos que ele mostrou, já inventariados, digamos assim, já levantados de uma maneira bem precisa, porque ele fala que tem uns que são 2, 3 a 4 milímetros. Isso é muito pouco. Nossa, isso aí não é nada. Precisão, né? Uhum. Precisão é tudo. Então, é importantíssimo ele mostrar isso e mostrar que o país também está, de alguma forma, ligado a tentar trazer essa tecnologia. Quer dizer, a tecnologia até já existe aqui no país, né? Mas fazer essas parcerias para que a gente consiga desenvolver. Professora, a palavra é sua. Ok. Voltei. Desculpe, mas às vezes com StreamYard acontece. Tem problema. Vamos lá. E vou responder, como estava dizendo, com uma
discurso geral. As cores, sim, são demonstrativas. É possível mudar as cores, porque o equipamento pega essas 3 coordenadas e pega o dado de cor real, mas também uma reflectância de cada material. Então, as cores, azul, o verde, o vermelho, é uma convenção que a gente utiliza para mostrar o database. E o dado mais importante é a reflectância de cada material. Com uma reflectância é possível ver, por exemplo, uma diferença entre uma parede de tijolo, porque se um tijolo tem mais umidade, o dado de reflectância é diferente. Okay? Ou, por exemplo, uma argamassa pode ter água no interior, com o dado de reflectância é possível individuar exatamente a mancha de água no tijolo. As cores são utilizadas pela nossa equipe de diagnóstico para uma metodologia de levantamento das patologias de cada problemática de cada prédio. Para uso dos alvos, a gente sempre utiliza os alvos porque acho que é a metodologia mais provavelmente segura para ter uma alta precisão. É possível trabalhar sem alvos, muitas pessoas trabalham sem alvos, e referenciando cada tomada com um ponto, ou vários pontos da arquitetura. E, na minha opinião, ainda o uso dos alvos é um jeito de trabalhar que permite uma precisão maior. Às vezes, atrapalha um pouco, tudo é um pouco mais devagar, mas permite uma ótima colocação de cada tomada no espaço. E falei de nuvem de pontos, porque para a gente é como falar de água, porque é muito comum para nós falar de nuvem de pontos. O equipamento gera, como já falei, 1 milhão de pontos por segundo. Isso significa que uma tomada de 30 segundos pode pegar até 3 bilhões de pontos. E 30 milhões de pontos. E tudo isso gera uma nuvem muito densa e às vezes muito pesada. É por isso que no começo da apresentação falei de um problema de acervo dos databases. Porque se os primeiros databases chegavam a ter um peso de 500 megabytes, agora um database tem 50, 100 gigabytes de peso. Isso gera, claro, um problema de gestão de database com computador tradicional, que às vezes não é suficiente para a elaboração dos dados. O processo de elaboração, esqueci de dizer, é uma das etapas mais importantes, porque geralmente a gente leva 2, 3 vezes o tempo de escaneamento. Se um escaneamento demorou 4 dias, geralmente a elaboração dos dados demora 10 dias para ter um database limpo, um database sem, por exemplo, a natureza que pode atrapalhar os desenhos das fachadas ou as modelagens do 3D. Para chegar aqui às perguntas sobre o BIM, o HBIM, o Heritage HBIM, o Heritage BIM é uma das técnicas que estamos tentando utilizar também, ou seja, colocamos a nuvem de pontos diretamente em software tridimensionais BIM, como Revit, para ter uma modelagem paramétrica também das peças que compõem o edifício. E, geralmente, a metodologia, trabalhando com laser scanners, pode ver um esquema básico, que é simplesmente mexer com a nuvem e ter uma ideia das dimensões de um prédio, ter imagens bidimensionais raster
E depois tem um segundo nível, um pouco mais avançado, que é a realização de desenhos bidimensionais com AutoCAD. Geralmente a tecnologia a metodologia é uma exportação de imagens ad alta resolução do database, que são colocadas no AutoCAD e desenhadas pelo usuário. O step mais avançado é colocar a nuvem de pontos diretamente no modelador BIM e ter um modelo que pode representar o edifício inteiro com uma modelação paramétrica. É claro que nesse tipo de interpretação, o que acontece é que tem uma discretização, não sei se em português é uma palavra que pode ser utilizada, discretização dos edifícios. Quero dizer que muitas formas são simplificadas no BIM, por causa de limites do software. E, às vezes, é melhor ter um database tridimensional com nuvem de pontos cortada em pontos específicos para ter uma resolução muito, muito maior. Esse aqui é o problema que eu vejo com a inserção do modelo de nuvem de pontos em BIM. Mas estamos trabalhando também sobre esse tipo de metodologia. E não sei, outras perguntas? Agora estou tentando ver. Obrigada, professor. Tem uma outra pergunta aqui da Juliana Correia Gonçalves. Ela gostaria de saber se há preocupação do levantamento digital eventualmente acabar substituindo o bem escaneado, uma vez que esse bem passar a existir no ambiente de pontos e, teoricamente, poderia ser fisicamente demolido e, ainda assim, ter sua estrutura preservada em 3D. Grácia, Luca. Trabalhei com Guido no escaneamento do Monumento à Independência e guardo ótimas lembranças. Está mandando um abraço para você também. Muito bem. Não, eu acho que não tem um perigo de ter uma substituição do... É ao contrário, são levantamentos para gerar interesse, para gerar uma consciência, para um restauro, um cuidado maior dos bens culturais. É uma técnica que no Brasil, até agora, é muito avançada. Por exemplo, a Petrobras trabalha muito no setor petrolífero com equipamento 3D. E poucas empresas estão trabalhando sobre o patrimônio cultural, talvez por falta de dinheiro, porque, claro que o petróleo tem muito mais dinheiro no petróleo que no setor cultural. Mas vejo entre os comentários o amigo Leandro Giglioli, ele trabalha em Curitiba, com Arte Maggiore, o escritório dele, com um equipamento 3D. Está realizando um trabalho muito interessante, com uma pesquisa própria, um desenvolvimento que começou com a gente trabalhando juntos em Ferrara, e ele estudou comigo em Ferrara, e agora está tentando uma linha de pesquisa de aplicação também industrial dos levantamentos 3D, muito interessante, eu acho. E é só uma questão de ter uma experiência e de começar a mexer com as tecnologias sobre o patrimônio cultural. Acho que nessa linha, Luca, fica a questão que algumas pessoas colocaram, acho que foi até mais de uma aqui, ver se eu consigo achar o nome da pessoa, me perdoe, que fala um pouco dessa questão do custo, né? Sim. De um processo desse de restauro, né? Claro. Enfim, de levantamento, né? Para o projeto de restauro. Imagina, o custo baixou muito, principalmente porque agora os equipamentos são muito mais baratos. A Leica também começou a gerar equipamentos menos custosos, menos caros, como o BLQ. São equipamentos que na Europa, com 15, 20 mil euros, você pode ter um equipamento completo com software para gerar um trabalho de
levantamento 3D. E o custo depende muito do tamanho do objeto. E depende também dos dias que a gente utiliza para o levantamento. Para ter uma ideia, para um edifício grande, como pode ser um edifício de 10 mil, 15 mil metros quadrados, o custo chega a ser de €1 por metro quadrado. Daí, geralmente, fica uns 15 mil euros um edifício de vários andares, mas depende muito também da dificuldade. Por exemplo, na casa de vidro, a dificuldade maior foi a presença de muita vegetação no entorno da casa. E a limpeza do database demorou um mês para tirar todas as árvores e para ter um modelo tridimensional limpo, sem uma interferência da vegetação. E o custo varia muito, mas não é mais... Eu lembro projetos do nosso centro de pesquisas de 10 anos atrás, com um custo de 120 mil euros. Era um custo muito caro, mas também o equipamento era bem caro. Era mais ou menos a mesma 80, 90 mil euros só o equipamento. E daí tudo ficava claramente mais caro. Agora é, de verdade, uma metodologia que pode gerar um levantamento bastante rápido e com um custo que eu acho que pode parecer alto, mas se você pensa que um levantamento tradicional geralmente pode causar um erro de 30% de dinheiro gastado por falta de dados, para dados errados. Se você pensa nisso, às vezes o custo não é muito alto. Além de, muitas vezes, a infraestrutura, né? Se é uma obra que é vários pavimentos, precisariam andaimes, esse tipo de coisa, né? Sim. E segurança, e funcionários, número de pessoas, né? Que é um equipamento extremamente leve, né, Luca? Digamos assim. Sim. Se for pensar... É uma máquina de 8, 10 quilos e pode ser instalado em qualquer lugar, colocado também no ar, em caso de uma colocação particular. Mas ainda o problema é a metodologia, é desenvolver porque está escrevendo agora um paper para um livro editado por Walter Caldana, da Mackenzie, em São Paulo, e outros dois colegas, e a questão é que a facilidade do uso do equipamento gerou a ideia que todo mundo pode, fazendo um clique, escanear tudo em 3D e ter um levantamento perfeito. Na verdade, se você não tem uma metodologia, se você não tem uma ideia muito bem clara de um projeto de levantamento, o resultado final pode ser um database que você nem abre, porque é muito pesado e você não consegue mexer com isso. Mas, Luca, eu queria te perguntar uma coisa. Claro que o valor ele é bem mais em conta hoje em dia do que ele foi há algum tempo atrás. Mas você fala também que há a necessidade de um equipamento mais específico, no caso de um computador com mais memória, vamos falar assim, para poder fazer com que esses dados sejam armazenados, né? Sim. Tem uma pergunta aqui da Carol Moura, que ela diz o seguinte: para se fazer uma cópia do projeto 3D, é preciso uma impressora 3D também? Sim, claro. A gente tem tem duas impressoras, uma que trabalha com gesso, que a gente usa muito pouco agora, e uma outra que trabalha com resina, que é muito boa para gerar modelos tridimensionais de edifícios. E temos um laboratório de modelagem física para acabar também esses modelos com madeira, com vários pedaços gerados pelo database 3D.
quando vocês fazem a parceria, como vocês fizeram, no caso, com a Universidade Mackenzie, a Universidade Mackenzie tem alguma tecnologia nesse sentido também, já aqui no Brasil? No, eu acho que não. Eles têm um laboratório de topografia no departamento de engenharia e a gente trouxe o equipamento, porque geralmente é assim, ou a gente pode trazer o equipamento da Itália, ou várias vezes a Leica patrocinou o levantamento emprestando o equipamento aqui no Brasil. Às vezes a gente alugou o equipamento, o custo não é assim, sim, é um custo de 300-400 euros por dia do aluguel, mas para um projeto de uma semana não é muito. Mas geralmente a Leica patrocina de graça o uso do equipamento para incentivar a divulgação das aplicações sobre o patrimônio cultural. Entendi. É porque normalmente na área cultural o recurso ele é bem menos, ele é ínfimo. Sim, isso é o problema. Na necessidade, a gente sabe que o tempo, a precisão, o tempo de elaboração, a precisão é muito melhor com essa metodologia. Mas a próxima pergunta é da Janice, ela vai fazer para você. Eu já fiz a minha. Ok. Acho que tem uma outra questão aqui, não sei se é na mesma linha, da Cláudia Arioli, que ela pergunta se a questão do escaneamento é feito independente de haver a perspectiva ou verba para o restauro do imóvel. E se é viável fazê-lo para essa possibilidade de restauro. Aí ela pergunta sobre objetos tridimensionais de pequenas dimensões. Coloca como monumentos, praças, esculturas, né? Em acervos permanentemente expostos. Sim. Não, eu acho que o problema do levantamento é sempre como eu posso dizer, o fogo final do uso do database. Se você precisa de um database para divulgação de uma arquitetura, ou como foi para a Villa Itororó, para sensibilizar um pouco as pessoas sobre as problemáticas do patrimônio cultural, é claro que você pode trabalhar de um jeito um pouco mais facilitado, vamos dizer, mais leve, mais rapidinho, com menos tomadas. Se você precisa de um levantamento para um projeto de conservação, de management plan, vamos dizer, um desenho na escala 1%, daí tem que ter uma precisão maior. Se você precisa de um levantamento para um projeto de limpeza, de restauro, de esculturas, de frejos nas fachadas, é claro que as tomadas têm que ser mais precisas, com uma resolução maior. Não faz sentido trabalhar sempre com uma resolução muito, muito grande, porque isso demora o tempo de escaneamento, não? Claro que cada levantamento deve ter um escopo final, uma utilização final antes, geralmente, do levantamento mesmo. No caso do Ipiranga, o projeto era de fazer uma concorrência para um restauro, e daí tudo foi feito com uma resolução muito alta, para entregar desenhos bem definidos, bem precisos do museu. Outra pergunta, perdi, desculpa, outra era pergunta. sobre... Não, eu vou fazer uma nova pergunta. Eu acho que Sim. a Janice... Ô, Janice, a outra pergunta é da Mariana Vetroni. Ela parabeniza pela apresentação, ela agradece, e aí a pergunta dela é o seguinte: existe alguma vantagem, principalmente do ponto de vista do diagnóstico e mapeamento de danos dos edifícios, em se utilizar o scanner com foto? Vocês têm algum trabalho feito com essa experiência? Sim, e eu acho que é muito difícil trabalhar somente com os dados gerados pelo equipamento 3D, porque, como eu já falei, ele gera um dado que, na verdade, tem que ser interpretado pelo técnico, ok? E daí a nossa experta Federica Maietti, que é professora associada no nosso departamento, ela trabalha sempre com
antes de tudo, uma visita no lugar para entender o que é as problemáticas principais, com fotografias, com termocâmera, com imagens do database 3D, juntando tudo e tendo como objetivo final um report completo sobre o estado de conservação de cada superfície. Nós temos um projeto muito interessante realizado em Malta, no meio do mar Mediterrâneo, uma fortaleza muito linda na ilha de Gozo, e o levantamento era entender o estado de conservação de cada pedra da muralha de Malta. Imagina quilômetros de muralha levantadas desse jeito, com nuvens de pontos, fotografias, croquis. E a ideia era de individuar as peças que tinham que ser trocadas pela municipalidade, e que foi possível fazer uma concorrência internacional para o restauro da muralha bem específica, gastando muito pouco dinheiro, porque a municipalidade já sabia quantas peças tinham que ser trocadas na muralha, porque geralmente quando você faz um edital, é um edital muito genérico, tem que fazer um restauro da muralha, vamos ver que preços chegam. A municipalidade de Malta, o governo de Malta, já sabia exatamente os números de peças e já fez um edital fechado, com um importo, uma quantidade de dinheiro bem estabelecida. E foi uma operação muito inteligente para não gastar dinheiro público em uma concorrência que, como você pode imaginar, foi muito grande, não? Também o Renzo Piano depois construiu o Palácio do Governo em Malta, no centro da ilha. Tinha muitos recursos europeus naquela época, mas eles não queriam gastar dinheiro com uma restauração muito ampla. Muito bom, excelente. Eu acho que tem uma questão aqui da Márcia Escortenha, que é parceira nossa. Talvez até seja melhor ela entrar em contato, que ela coloca que eles adquiriram, né, o equipamento Leica, e aí ela coloca as especificações, né, e daí ela... quais as dicas de aplicação, né, das edificações históricas, além de fazer somente as medições no de pontos, como poderíamos fazer, né? Não quero falar sobre os equipamentos, porque depende muito sempre do uso que você tem que fazer. Na verdade, tem equipamento disto 3D da Leica, que são equipamentos muito bons para ter, por exemplo, uma corte instantânea de um quarto ou de um espaço no interior de um palácio. É claro que trabalhar com database 3D é uma coisa muito bem diferente, porque você tem a possibilidade de, em qualquer momento, cortar como se fosse um bolo o edifício e gerar a corte que você precisa com uma precisão milimétrica. E a pergunta sobre o utilizo do Revit é que, sim, estamos tendo também problemas, porque, como eu já falei, quando você coloca nuvens de pontos no Revit, o software paramétrico precisa de uma simplificação de muitas estruturas arquitetônicas. E daí, com prédios modernistas, funciona muito bem, porque geralmente o ângulo é reto e os edifícios são construídos em concreto. Sim, Niemeyer não, mas com Artigas foi já muito mais simples. Mas, por exemplo, como edifícios históricos, onde o ângulo reto não existe, porque tudo foi feito de jeito na obra, é muito difícil ter uma simplificação dos 3D com um software paramétrico. É o problema que eu vejo no Heritage BIM. Mas, quem sabe? Talvez muita gente fala de um processo de automação, mas é complicado ter tudo automático. E depois, se vai ser tudo automático, a gente por que estuda arquitetura? A gente por que estuda engenharia? Se uma máquina pode gerar um database 3D de um edifício. Eu acho que a gente estuda para ter um conhecimento
de como interpretar dados 3D, de como interpretar um projeto do Rino Levi ou do Artigas, ou do Bessi, do Ipiranga. E é muito difícil ter uma máquina que pode fazer o trabalho do cérebro humano. É a minha slide inicial. Ainda, eu acho, e tenho muito medo que as máquinas podem nos substituir no trabalho cotidiano de interpretação do nosso patrimônio cultural. Às vezes, as máquinas nos ajudam para cortar um pouco o tempo que a gente gasta, mas a nossa interpretação ainda e no âmbito do restauro é ainda mais importante. Não vejo como uma máquina pode fazer o trabalho de um levantador ou de um restaurador na decisão de como lidar com um projeto histórico. Eu concordo com você plenamente. Acho que a interpretação ainda vai ser nossa como profissional, não tenho dúvida nenhuma. Tem uma outra pergunta aqui, professor, da Vanessa Maria Pereira. Essas ferramentas que se desenvolveram muito nos últimos anos são eficientes também para levantamentos urbanos, como, por exemplo, trechos de cidade, para pensarmos em projetos de intervenção. Pode me ouvir? Por exemplo. Entendeu, professor? Professor, você entendeu a pergunta? Professor Luca, entendeu a pergunta? Eu acho que cortou a última questão, Suzane. Mas acho que ele saiu. Ele saiu. Eu acho problema na conexão dele. Eu acho que ele, daqui a pouco ele retorna. Eu refaço a pergunta para ele. Porque eu acho que deu algum problema com a internet dele ali. Aí eu repito a pergunta para ele, então. Vamos esperar ele voltar, retornar. Acho que a gente faz mais uma também, para não abusar da boa vontade do professor, né? Fazemos mais uma questão, porque para nós o tempo está tranquilo, mas talvez para ele já seja meio tarde, né? Para ele, né? Porque fazemos mais uma pergunta e passamos o contato do professor. Retornou, Luca? Oi, Luca. O que você StreamYard. Você conseguiu ouvir toda a pergunta ou quer que eu repita? Não consegui ouvir nada, infelizmente. Então, vamos lá. Essas ferramentas que se desenvolveram muito nos últimos anos são eficientes também para levantamentos urbanos, como, por exemplo, trechos de cidade, para pensarmos em projetos de intervenções urbanas, por exemplo. Sim, com certeza. Como mostrei para Largo da Memória, em São Paulo, são equipamentos que são utilizados muitas vezes para intervenções urbanas. E o interessante é que os dados 3D podem ser integrados em um GIS tridimensional, onde uma municipalidade pode ter um fogo específico com uma nuvem de pontos no GIS para controlar o que está acontecendo, o que mudou. Tem vários projetos aqui na Itália de controle sobre as modificações do contexto histórico protegido. E com drone, tem municipalidades controlando o que os proprietários estão modificando de forma mais ou menos informal nos prédios protegidos, por exemplo. E isso pode ser utilizado no âmbito urbano para planejamento de uma nova, por exemplo, no caso de uma infraestrutura urbana subterrânea. Todos os túneis das metropolitanas de Nova York, por exemplo, são cada semana levantados com um equipamento 3D que pode individuar problemas nos túneis. E é um equipamento que, como infraestrutura, trabalha muito, muito bem.
Obrigada, professor. Obrigado, Luca. A gente não quer abusar da tua boa vontade. Para nós ainda é cedo, né? Para vocês são 5 horas a mais. Eu passei o e-mail aqui, o seu e-mail. Sim, claro. Né, o pessoal pode perguntar, alguém comenta aqui que é o Lucas, a respeito da fotogrametria, né, com drones. Eu lembro de ter visto isso na Unif, acho que foi até com um colega seu, que estavam fazendo um comparativo, né, com relação ao scanner e a utilização de drones também, né, para o Sim, por exemplo, em levantamento. âmbito urbano, eles funcionam muito bem. É claro que a precisão de um drone é muito bem diferente daquela de um scanner 3D no terreno, mas às vezes para um projeto de uma rodovia a gente não precisa de uma precisão de 3 milímetros, não? Como no restauro de uma escultura. Era a pergunta sobre as esculturas. Sobre as esculturas a gente utiliza um equipamento diferente, um equipamento pela Minolta, a indústria Minolta, que trabalha com um raio interferômetro e que é mais dedicado para esse tipo de levantamento. Geralmente, cada levantamento tem um equipamento mais específico para o trabalho que tem que desenvolver. E é por isso que muitas empresas se especializam utilizando um tipo de equipamento em projetos que mais ou menos são do mesmo tamanho. É muito interessante o levantamento das esculturas, porque tem a possibilidade também de reproduzir a obra, como a gente já fez. E, por exemplo, com esculturas do Canova, a gente levantou com esse equipamento Minolta 2 esculturas do Canova, e realizou uma cópia produzida em mármore da escultura que foi colocada no museu, no enquanto a escultura do Canova estava sendo restaurada, para deixar todo mundo ver a escultura enquanto estava sendo restaurada. É muito interessante também para pessoas que têm dificuldade visiva. Eles podem tocar a obra produzida em mármore como se fosse a mesma do Canova, sem criar um dano na escultura original. A reprodução de obra da arte é muito interessante nesse setor das esculturas, eu acho. Realmente, bastante interessante. Nunca temos vários... palavras finais, que daí a gente faz encerramento, considerando que o professor está 5 horas de diferença e tem um bebê pequeno em casa, né? Nossa, sim, é verdade. Também alcançar, ou pelo menos repassar praticamente todas as perguntas. É muito interessante. Muito obrigado pelas perguntas. Não sei quantas pessoas estão conectadas, porque não posso ver, mas acho que tem muitas pessoas. É muito legal, porque o Brasil é a minha segunda casa. Volto sempre com muito prazer e espero que depois da pandemia voltar novamente também para organizar cursos sobre tecnologias de levantamento, tecnologia para o restauro. Importante vocês conseguirem fazer também parcerias com as universidades aqui, as universidades têm interesse, as próprias instituições culturais, se na verdade, se não houver se houver uma possibilidade de uma parceria um pouco menos custosa, não em euro, né? Porque a euro para nós hoje em dia está quase absurdo. Infelizmente, nossa está difícil agora. Desvalorizou. Mas, enfim, é importante a gente sempre poder fazer parcerias. Eu acho que as parcerias são fundamentais mesmo. E o seu trabalho ali na universidade, ele é fantástico. Parabéns por aquilo que você lá. Aquilo que você apresentou só no Brasil, mas eu sei que você fez em outros lugares do mundo, pelo mundo, outras intervenções também, que eu, pessoalmente, teria muito interesse em conhecer. Talvez podemos organizar uma outra palestra. Chegamos a 150 pessoas, tá, professor, no pico? Puxa, que bacana. 150? Isso. Bacana, muito né? Bem. Acho que muito legal. bem, muito bem. Bom.
Mas a gente está Luca, disponível se quiser fechar parcerias, um acordo guarda-chuva para a proteção do patrimônio do sul do Brasil também, porque infelizmente estamos muito felizes de trabalhar em São Paulo, mas gostaríamos também de trabalhar em outra região. E daí estamos disponíveis para fechar algo, para incentivar também o uso das tecnologias. Sim. Luca, a gente quer te agradecer de coração, né? Nós nos encontramos, assim, por acaso, 2 vezes, uma vez na PUC, outra vez em Ferrara. É verdade. Foi muita coincidência, e a gente fica muito feliz em ter te recebido aqui. Tem vários agradecimentos aqui durante a palestra, agora no fim. Então, você sinta-se já convidado pela Arco-IT, pela CCR, né, para uma parceria, para curso. Com certeza, o nosso próximo curso presencial, né, Suzane? Vamos então, lá, né? Vamos esperar a vacina. Por que não? Sim. Enquanto essas coisas não acontecem presencial, a gente com certeza pode pensar em algo maior, né? Uma parceria entre as associações, as instituições que a gente tem acesso, né? Mas, assim, te agradeço mesmo de coração, né? Em meu nome, em nome da Arco. E se você puder depois disponibilizar uma pequena apresentação em PDF, a gente vai colocar lá no site da Arco. Sim, daí o pessoal tem acesso uma escolha de algumas slides para você, claro. Claro, tá ótimo. Bem, professor. Não tem problema. Olha, muito obrigada, realmente foi um grande prazer estar aqui consigo, com a Arco-IT. Eu quero agradecer especialmente ao nosso grande palestrante, professor Luca, aos participantes da live, a presidente da Arco-IT, a Janice, pela parceria, juntamente com toda a sua diretoria, que também se esmerou para que isso fosse uma realidade, e, sobretudo, a diretoria da CCR. E aí eu preciso nomear não só a diretoria, mas algumas pessoas que são fundamentais para que essas palestras, que fazem parte do ciclo de palestras da CCR, elas se viabilizem. Então, eu quero agradecer, então, ao nosso cientista da conservação, que é o Tiago Guimarães Costa, que vocês viram aqui, pelas conservadoras restauradoras Karen Kremer, a Glória Maria Grisar Vilar e Vanilde Rolling Ghisoni, e pelas arquitetas Fátima Regina Altoff, Simone Harger e Karina Bacejo, que elas, com muita competência e comprometimento, elas tornam possível a realização desse ciclo de palestras virtuais. A gente tem uma equipe, na verdade não sou só eu nem o Tiago, mas nós temos uma equipe que está por trás, fazendo divulgação, falando no chat. Nós temos que, para a gente pegar e fazer com que as nossas palestras elas sejam amplificadas no país como um todo, porque a ideia é que as pessoas tenham condições de conhecer novas técnicas, ou mesmo conhecer novos trabalhos de conservação, restauração, levantamentos, tudo é importante para que a gente consiga o que a gente quer mesmo, a preservação do patrimônio cultural, né? Então, muito obrigado, então, para todo mundo que faz parte disso, ao senhor que nos deu essa grande palestra. Foi um final de tarde muito produtivo, que certamente ampliou os horizontes profissionais de todo mundo, com a apresentação dessa maravilhosa tecnologia que a gente tem à mão, e que, na verdade, pode nos proporcionar só de 2 a 3 milímetros de incorreção no levantamento, que é nada. Então, muito obrigada. E, por fim... Eu que agradeço. Muito obrigado. Por fim mesmo, eu gostaria também de lembrar os participantes da live que a próxima palestra será no dia 14 de agosto, numa sexta-feira, às 10 horas da manhã, com a professora doutora Marilene Correia Maia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a palestra intitulada Técnicas e Materiais na Conservação e Restauração, Conhecer e Identificar por quê. Desejamos, então, a todos uma excelente semana, nos veremos nas próximas palestras, e, professor Luca, boa noite para o senhor. Obrigado. Descanso. Muito obrigada novamente. Bom final da tarde para vocês. Obrigada, Luca. Fica com Deus. Muito obrigada. Tchau, Janice.
Tchau, Suzane, obrigado. Queremos nos ver Suzane. novamente presencialmente também. Em breve. Valeu, Obrigada, pessoal. Até Thiago. mais aí. Obrigado, Suzane. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Janice.